Olá a todos, bem-vindos à parte 2 da aula 4 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nessa aula vamos falar sobre diagrama de energia e portadores de carga e materiais semicondutores. Muito bem, na aula passada nós discutimos um pouco e eu defini para vocês o que é um material semicondutor. E apresentei para vocês um gráfico como esse, que é o diagrama de energias em função do momento que os elétrons têm dentro de um cristal. Aquele gráfico que eu mostrei foi para o silício, esse é para o arseneto de galho. Daqui a pouco a gente vai discutir as diferenças. Só relembrando aqui, o zero de energia nesse gráfico representa a energia de Fermi, ou seja, a energia do último elétron que foi colocado nessa distribuição. A T igual a 0 Kelvin, então, isso significa que todos os níveis de energia do zero para baixo, todos esses pontos que estão contidos nessa linha, estão preenchidos por elétrons. Todos os pontos das linhas da parte superior estão vazios, né, as bandas de condução. Muito bem. Então, aqui a gente vai fazer a diferenciação entre dois tipos de semicondutor. Os semicondutores de gap direto e de gap indireto. Nos semicondutores de gap direto, como é o caso do arseneto de galho, o último nível de energia preenchido, ou o topo da banda de condução, ele está alinhado em momento com o fundo da banda de valência, ou o primeiro nível não preenchido. Vocês podem perceber, então, que isso aqui acontece nesse tipo de gráfico aqui, né? E lembrando para vocês que para o elétron ser promovido daqui para cá, ou daqui para qualquer outro nível de energia lá em cima, ele tem que vencer uma barreira de energia, que nós chamamos de gap de energia, né? Muito bem, então no semicondutor de gap direto, como eu falei, esses níveis estão alinhados. O que significa que para o elétron sair daqui e vir para cá, basta ele ganhar uma certa quantidade de energia ΔE. No semicondutor de gap indireto, como é o caso do silício, a gente vai perceber a distribuição, né, dos níveis de energia, vai lembrar que o último elétron está aqui, e para que ele possa conduzir eletricidade, ele tem que vir para alguns níveis daqui. Bom, o nível de energia mais próximo para ele não está alinhado em momento. Ele está desalinhado, perceba. O primeiro nível é esse aqui. Então, para um elétron sair daqui, né, e vir para cá, ele tem que ganhar energia, uma quantidade ΔE, e momento também, né, aqui representado pelo vetor de onda K. Tá? Então, isso é um semicondutor de gap indireto. Bom, só adiantando aqui, mas isso vai ter um impacto muito grande nos dispositivos fotovoltaicos. Então, um semicondutor de gap direto, que é o slide anterior, tem muito mais facilidade de absorver luz do que o material de gap indireto, como o silício. Isso vai ter uma grande diferenciação, por exemplo, na espessura necessária que vai ser a espessura necessária para absorver grande parte da energia do Sol, ou toda a energia do Sol, que aquele material pode absorver. Muito bem, a partir de agora, gente, a gente vai esquecer esses gráficos um pouco mais complexos e vai passar a tratar eles num diagrama simplificado de energia, onde a gente vai, como eu falei, ignorar aqui toda essa estrutura um pouco mais complexa e vai representar a banda de valência como aqui um conjunto de estados representados, por exemplo, por esse retângulo aqui. E a banda de condução por esse retângulo aqui. E o mais importante, né, que é o gap de energia, que representa a barreira que um elétron tem que vencer para sair daqui para cá, ele está aqui, né? Ele é representado pela falta de níveis de energia. Essa aproximação, quer dizer, essa simplificação, né, ela não permite que a gente saiba qual é o tipo de semicondutor, se é gap direto ou indireto. Então a gente tem que saber, ou de cabeça, ou depois procurar numa referência bibliográfica. Muito bem, agora vamos discutir os portadores de carga no material semicondutor. Bom, até então a gente falou sobre energia, sobre momento, mas a gente poucas vezes falou sobre a rede do sólido em si, né? E é muito importante a gente saber o que acontece na rede quando a gente representa esses diagramas de energia e fala que um elétron foi promovido daqui para cá e tudo mais.
Então, vamos entender isso aqui sob a luz da rede cristalina e do sólido, né? Então, o que significa um semicondutor a T igual a 0 Kelvin? Ele está lá preenchido com os seus elétrons, existe uma distribuição eletrônica que foi simplificada aqui, a banda de valência está toda cheia de elétrons, a banda de condução está vazia. Bom, o que significa isso na rede, né, no sólido, é que estes elétrons fazem parte de ligações químicas. Percebam aqui, ó, né? E não tem nenhum elétron solto, livre para conduzir eletricidade. A partir do momento que existe alguma temperatura diferente de zero, maior que zero no material semicondutor, a gente já discutiu, né, que essa energia térmica pode ser absorvida por alguns elétrons e serem promovidos da banda de valência para a banda de condução, vencendo aquela barreira de energia. O que significa isso na rede é que ligações químicas estão sendo quebradas e os elétrons que estavam na ligação passam a ficar soltos, livres na rede para conduzir eletricidade. Nada mais simples do que isso. Eu acho mais fácil olhar a rede, muitas vezes, em relação ao diagrama de banda de energia. Bom, então, com essa promoção térmica, ou seja, ou de alguma outra forma, né, a própria luz, por exemplo, numa célula solar, a gente quer que a luz faça esse papel de promover os elétrons. Então, os elétrons passam a preencher estados na banda de condução, e aí, naturalmente, eles deixam espaços vazios na banda de valência. E, curiosamente, nós vamos discutir isso agora, espaços vazios na banda de valência, ou ligações com falta de elétrons, também podem conduzir eletricidade. Isso é muito curioso, interessante, e é uma característica única e exclusiva do material semicondutor. Tá? Bom, então, se eu aplico um campo elétrico no material semicondutor, é o experimento que eu estou imaginando aqui, né? Claro que está completamente fora de escala, imaginando que eu estou colocando um eletrodo positivo aqui vermelho, negativo aqui preto, e aí o campo elétrico é estabelecido, né? A T igual a zero, não tem elétron disponível, não vai ter corrente elétrica. Esse material é um isolante de eletricidade, né? Então, a representação da energia lá é assim, ó. Quando a gente coloca um campo elétrico, tem uma diferença de potencial entre o potencial negativo e positivo, as bandas se entortam, né? E esses elétrons, como a gente discutiu, eles não têm como sair daqui porque não tem níveis de energia para eles pularem, ó. Eles querem todos vir para cá, né? Do negativo para o positivo. Mas eles não têm como pular para níveis de energia imediatamente próximos e fazer esse trabalho, porque não tem níveis vazios. E eles não têm energia suficiente para avançar aqui na banda de condução. Muito bem. Então, imaginando uma temperatura maior do que 0 Kelvin, né? Então vamos olhar ali o que está acontecendo ali. O que vai acontecer é que alguns elétrons vão ser promovidos, né, da banda de valência para a banda de condução. Olha eles aqui, ó. O que significa que eles saíram de suas ligações químicas e foram para a rede. E sob a influência de um campo elétrico, eles vão sentir força e vão se locomover. Então, os elétrons na banda de condução, ó, eles todos vão ir para lá, ó. Estão sentindo uma força e vão para lá. O que forma uma corrente para cá, né? Da esquerda para a direita. Muito bem. Porém, gente, percebam o seguinte. Nesses espaços vazios que tem aqui, ó, esse elétron que está numa ligação química completa do lado direito, ele vai sentir uma força do campo também. E tem um espaço vazio para ele preencher. Então ele automaticamente pula da direita para a esquerda. Certo? Ou seja, se eu pensar na falta do elétron, ela se deslocou da esquerda para a direita. Isso é o que a gente chama de buraco, a falta do elétron, né? Ou lacuna. E essa falta do elétron também conduz. Claro que na prática é o elétron de uma ligação química que está preenchendo outra ligação química. Só que a gente vai passar a discutir agora e falar que é um buraco se locomovendo no sentido contrário. Bom, formalmente, né, a corrente aqui, J, na banda de condução, é dada pelo quê? Pela soma, né, da densidade de elétrons, quer dizer, desculpa, é a densidade de elétrons vezes a velocidade, né?
Então, aqui a densidade de elétrons vai ser dada pela soma dos estados na banda de condução preenchidos. E aí eu vou somar esses elétrons que têm carga menos E sobre o volume, que dá a densidade, multiplicado pela velocidade que eles têm. Aí estou pensando naquela velocidade de arraste, tá? Então, a corrente na banda de condução é simplesmente calculada por essa expressão aqui. E aí eu somo quantos elétrons foram promovidos e calculo a velocidade de arraste deles e contra a corrente. A gente vai fazer isso com muita calma daqui a pouco, quando formos discutir corrente em materiais semicondutores. Já na banda de valência, como é que se dá a corrente? A corrente na banda de valência se dá pelos estados da banda de valência que estão preenchidos. Obviamente, vezes, né, a carga do elétron, a velocidade dele, sobre o volume para dar densidade. Só que eu posso entender os estados da banda de valência preenchidos como todos os estados ocupados por elétrons, menos os estados vazios ocupados por elétrons. E aí, se eu pensar, né, nessa expressão aqui, lembrando que aqui não tem corrente, porque se eu pensar na corrente promovida por todos os estados, lembra aquilo que eu falei para vocês, não tem estados disponíveis para os elétrons passarem a conduzir, o que significa então que esse termo vai a zero. E esse termo indo a zero, sobra só esse termo, e aí o menos com menos vira mais, e aí é justamente aquela descrição que eu falei. Eu posso entender a corrente na banda de valência como sendo produzida pelos estados vazios, ou seja, os buracos, como se eles tivessem carga positiva. Muito interessante, né? Muito bem. Vamos discutir um pouco mais a dinâmica do elétron e do buraco no material semicondutor. E a gente precisa discutir massa efetiva, né? Eu falei para vocês nos slides anteriores que uma vez que o elétron sai da ligação química, ele está livre. Não é bem isso, né? É uma aproximação que a gente faz, mas eu preciso fazer uma correção para que essa aproximação fique válida. Então, aqui seria o caso do elétron livre. Ó. O elétron aqui é a bolinha azul, numa caixa completamente vazia, oca, e aí o elétron está livre, ali, solto, para poder caminhar para qualquer lado. Mas essa não é a situação real do semicondutor. O que existe é um elétron, que estou pensando num elétron, mas são vários, né? Um elétron que está sentindo o potencial de atração de vários átomos, né? E ele vai ficar passeando por aqui e ele vai sentir essa atração, né? Essa interação com os átomos, com os núcleos ali que estão nas posições bem definidas do cristal. Bom, só que aí energia, né? Essa energia de interação vai acabar alterando a dinâmica do elétron. Bom, voltando para aquele gráfico lá um pouco mais complexo, a gente vê que os elétrons de condução eles estão aqui, geralmente, né, no fundo da banda de condução. Então, a gente está pensando nesses caras que estão aqui e os buracos que estão no topo da banda de valência. E aí percebam que, por mais complexas que sejam essas curvas, aqui né, no limite das bandas, elas podem ser aproximadas por parábolas. E aí a gente passa a usar a aproximação parabólica, né, de massa efetiva, e é o que a gente vai discutir agora. Lembrando que um elétron livre ele tem uma energia que vai com K ao quadrado, ou seja, K ao quadrado é uma parábola, né? Bom, vamos então ver como é que fica essa dinâmica. A velocidade de grupo de um elétron, aqui análogo lá até mesmo às ondas, né, é dada pela derivada parcial aqui da frequência angular pelo número de onda, né? Isso eu estou calculando para K0, onde K0 é aqui, nesse caso aqui, o ponto gama. Bom, eu posso reescrever essa expressão, lembrando da relação entre energia e frequência, dessa maneira que está aqui, né? Gente, eu odeio narrar a conta, mas no atual estado, né, tendo que discutir isso com vocês à distância, eu peço desculpas. Enfim, espero que vocês entendam da melhor forma possível. Eu tentei dividir os slides, a equação em slides, para não ficar tão corrido, tá? Então, a velocidade de grupo com a qual o elétron vai se mover é dado por essa expressão. A derivada da energia pelo momento, ou seja, a derivada dessa curva, né?
Bom, aí a gente vai lembrar lá da segunda lei de Newton, né, que a gente vai aproximar aqui o nosso problema com uma segunda lei de Newton com um elétron quase livre. A força que um elétron sofre, a força é responsável por variar o momento no tempo. E lembrando da relação de momento com número de onda, né, K aqui, então fica essa relação que está aqui. Bom, a aceleração pode ser entendida aqui como a derivada da velocidade de grupo no tempo. Então, eu vou pegar essa expressão, a primeira, e vou derivar no tempo. O que vai dar isso aqui, basta entrar com a derivada aqui, né? E aí, lembrando aqui, regra da cadeia, né? Eu posso escrever essa expressão desta forma que está aqui. Ou seja, a aceleração vai ser proporcional à derivada segunda desse gráfico, ou dessa parábola que está aqui. E aí essa relação dk/dt, e aí a gente vai ver que posso relacionar isso com a força, né? Então eu posso substituir aqui, né, a força dk/dt por F sobre H cortado, e aí vocês podem fazer essa manipulação em casa, e a gente pode escrever uma expressão análoga à segunda lei de Newton, né? Onde eu uso a massa, F é igual a ma, e a minha massa, então, ou a massa efetiva, nesse caso, vai ser dada por essa relação. E aí percebam que nessa relação eu tenho h cortado ao quadrado, que é a constante de Planck reduzida, ao quadrado, sobre a derivada segunda da energia pelo momento. Ou seja, para quem lembra de cálculo, derivada segunda é a concavidade da curva, né? Então, quanto maior a concavidade da curva, quanto for maior essa derivada, menor a massa efetiva do portador. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o elétron com uma concavidade pequena, o que vai dar uma massa efetiva grande. O elétron praticamente, aí depende do material semicondutor, vai ter uma massa efetiva da ordem de dezenas de porcento da massa do elétron, né? Livre. A concavidade aqui na banda de valência já é maior, o que vai dar uma massa efetiva menor. Uma massa, desculpa, o contrário, né? A massa do elétron é menor, o elétron é mais leve, e a massa do buraco é maior, que a concavidade aqui é menor. E aí o buraco é mais pesadão para andar na rede, né? O elétron, por que isso acontece? O elétron é uma partícula, ele está solto, ele de fato se move. O buraco é mais pesadão, porque ele é uma ligação química, o elétron que está preenchendo aquela ligação química vazia. Muito bem. Falando agora sobre outra grandeza importante, a densidade de estados. Aqui eu quero saber quantos estados, né, o número de estados de energia que tem disponíveis num intervalo de energia e volume, né? Então aqui eu estou querendo saber exatamente isso, né? Aqui está o eixo da energia, como a energia varia, né? E aí eu quero saber, num pequeno intervalo de energia dE, quantos estados eu tenho ali. Então a densidade de estados é dada por essa expressão, que eu acabei de escrever, né? 1 sobre o volume, como o número de estados muda com a energia, ou quantos estados disponíveis no intervalo de energia, dE. E aí, pela regra da cadeia, eu posso fazer essa mudança aqui. O que é análogo a essa expressão que está aqui embaixo também. Se a gente inverter, né, lembrar ali da relação do diferencial, enfim, vocês podem demonstrar isso aqui também. Eu vou me ater mais a essa expressão aqui. Bom, e aí, para eu saber o número de estados que tem, para um dado K, basta eu fazer o seguinte, percebam aqui, ó. Aqui eu estou representando, né? Eu peguei um determinado K, e aí é claro que o K, se eu varrer aqui para todos os valores, né? Eu tenho aqui um K, ele define uma esfera. E como eu estou falando aqui para Kx, Ky e Kz positivos, eu vou ter 1/8 dessa esfera, né? E dentro dessa esfera eu vou ter os meus diferentes Ks possíveis. Ou seja, eu quero saber o número de estados possíveis. Para cada valor, combinação de K,
eu tenho um estado possível, e aí eu vou somar, eu vou calcular quantos estados eu tenho naquele volume. Então, o número de estados de K vai ser 2 vezes, por conta do spin, né? E o volume da esfera, que vai ser 1/8 do volume da esfera completa, sobre o volume de cada cubinho. Então, está aqui, ó, 2, 1/8, que é 1/8 da esfera. Volume da esfera, 4π raio ao cubo sobre 3, sendo que o raio aqui é o K. E o volume do cubo é 2π ao cubo sobre L ao cubo. Muito bem. Então, isso seria para 3D, né? Então, fazendo aqui a derivada, porque voltando aqui no slide, eu preciso da derivada aqui, ó. A derivada vai dar isso aqui, a derivada dessa expressão, tá? Analogamente em 2D, professor, mas para que falar 2D se a gente está todos os materiais são 3D? Existem alguns materiais que podem ser aproximados para 2D, como grafeno, por exemplo, né? E aí cabe, ou outros materiais, como 2D poços quânticos, né? Então aqui, ó, se a gente está falando em 2D, a quantidade de estados disponíveis agora dentro de um círculo, né? E aí agora eu vou ter o número de estados vai ser 2 por causa do spin, a área desse quarto de círculo sobre a área de cada quadrado. Então 2 vezes 1/4 de πk ao quadrado e a área do quadrado que é 2π ao quadrado L ao quadrado. A derivada disso fica isso que está aqui. Eu vou jogar agora na densidade de estados. E aí eu tenho a densidade de estados 3D vai com a raiz da energia. Aqui proporcional a K, que dá a raiz da energia. Em 2D, interessantemente, ela fica independente da energia. Daqui a pouco a gente vai discutir o que isso significa. Outra quantidade importante é a distribuição de Fermi-Dirac. Ela representa a ocupação dos estados de energia pelos elétrons e depende fortemente da temperatura. Então está aqui, ó, a distribuição de Fermi-Dirac é dada por essa expressão, onde F é a energia de Fermi, K a constante de Boltzmann e T a temperatura. Vocês podem pegar aquela expressão, né, e fazer a conta, que eu acho muito válido e instrutivo. Substituir T igual a 0, vocês vão ver que aquela equação vai dar 1 para E menor que F e 0 para E maior que F. Ou seja, em T igual a 0, ó, olha a distribuição aqui, ó. 1 e 0. Isso significa o quê? 1 é 100%. Todos os elétrons, um elétron por estado, estão preenchendo níveis de energia com energia menor que F. E não tem nenhum nível de energia maior que F preenchido. Em T maior que 0, aí vocês vão ver que essa função aí vai ter uma dependência com a temperatura e a gente vai começar a ver essa suavização aqui, ó, T1. Então vocês vão perceber o quê? Que estados com energia maior do que F passam a ser ocupados, com uma ocupação baixa, mas passam a ser ocupados. E de onde vieram esses elétrons? Vieram daqui. Então percebam que saíram elétrons daqui e vieram para cá. A ocupação ficou menor aqui e maior aqui. E quanto maior a temperatura, mais isso vai acontecer. Então, para T2 maior do que T1, ó, mais elétrons em níveis com energia maior do que F e menos elétrons aqui nessa condição. Elétrons lá do caroço, lá do comecinho, quase não são afetados, né? A não ser que a temperatura seja absurdamente alta. Muito bem. E agora, de posse dessas informações todas, né? A gente tem aí a distribuição de Fermi-Dirac, a densidade de estados, eu posso calcular a quantidade de elétrons que tem no meu material, disponíveis para condução. Então vamos lá, só para a gente entender aqui agora. Eu sei a densidade de estados, que é quantos estados de energia existem por unidade de energia. Eu sei a ocupação desses estados, quantos elétrons tem por estado. Fazendo um produto dessas duas grandezas, eu sei quantos elétrons tem, né, em cada nível de energia por energia. E aí, integrando na energia, eu calculo o número de elétrons. Né?
De 0 a infinito, eu vou considerar tudo isso no metal, né? Mas aí num semicondutor, as energias relevantes, né, são as energias da banda de valência e da banda de condução. Então, se eu quero calcular o número de elétrons na banda de condução, eu calculo da energia lá do fundo da banda de condução até o infinito, levando em conta aqui a distribuição de Fermi-Dirac, a densidade de estados da banda de condução. E se eu quiser calcular buracos na banda de valência, eu calculo agora de 0 até a energia da banda de valência. E a distribuição de buracos é 1 menos a distribuição de elétrons, lembra? Porque saiu um elétron, só com a saída de um elétron que vai existir um buraco. Então, 1 menos a distribuição de Fermi. E a densidade de estados da banda de valência. Colocando isso graficamente, para facilitar a nossa vida, né? Então, eu tenho aqui o fator de ocupação, que é a distribuição de Fermi, é esse F, que para elétron... então aqui, só para entender, né? Teria que olhar de cabeça assim, de ladinho, né? Porque o eixo vertical é sempre energia. Aqui eu tenho a banda de valência, a banda de condução e a energia de Fermi. Esse primeiro gráfico me dá a densidade de estados, aqui está escrito como G, né, mas é o meu DOS, Density of States, que vai com a raiz da energia, olha lá, lembra? Raiz da energia, raiz da energia. A distribuição de Fermi-Dirac, esse F, então para elétrons, desculpa, aqui está a distribuição de Fermi-Dirac, para elétrons, aqui está cheio de elétrons e aí poucos elétrons na banda de condução. Desculpa, cliquei sem querer. E para buracos é 1 menos a distribuição de Fermi. Ou seja, aqui está cheio de buracos, de fato, né, a banda de condução está cheia de buracos, porque é vazio, e poucos buracos na banda de valência. Quando eu faço o produto dessas duas coisas, olha que bonitinho, eu tenho essas funções aqui. É o produto disso, nesse caso, disso por isso. Ou disso por isso. E aí, como é que eu calculo o número de elétrons aqui? Eu faço a integral. Aqui, a área de baixo dessa curva. Quantidade de buracos aqui, é a integral, a área de baixo dessa curva. E, finalmente, calculamos a quantidade de elétrons e de buracos no material semicondutor a uma determinada temperatura. Bom, e aí, levando isso em consideração, pensando aqui em 300 Kelvin, né? Aqui tem uma tabelinha levando em consideração a temperatura e as propriedades do material, tanto em termos de massa efetiva, né, quanto, enfim, em termos da banda de condução. Aqui tem expressões resumidas, tá? Vou voltar aqui um slide para essas integrais, substituindo essas integrais e fazendo a aproximação de Boltzmann, que é considerando a energia térmica, né, muito menor do que a energia dos níveis de energia ali. Fazendo essa substituição, vocês chegam nessa expressão que está aqui. E aí, com isso, é fácil calcular a densidade de elétrons e de buracos à temperatura ambiente. Então, está aqui, o germânio, que tem um gap de 0,67, ele tem 2,5 vezes 10 a 13 elétrons e buracos também por centímetro cúbico. Por que também? Porque para ter um elétron na banda de condução, tem que ter um buraco na banda de valência no semicondutor intrínseco. Por quê? Porque para o elétron ter ido para lá, ele teve que deixar um buraco para trás. Então, o germânio 10 a 13, o silício 10 a 10, bem menor. E por que é menor? Porque o gap dele é maior. A barreira de energia que tem que ser vencida é maior. E no arseneto de galho, que o gap é ainda maior, isso vira 10 a 7 por centímetro cúbico. Tá? Bom, por fim, se não me engano esse é o último slide, existe uma lei muito importante, que a gente também vai usar, é a lei de ação das massas. Como eu acabei de falar, o produto entre elétrons e buracos, né, densidade de elétrons e buracos, N vezes P, que no semicondutor intrínseco, que é um semicondutor puro, é NI vezes PI, só voltar aqui um slide, que é o que a gente acabou de discutir, ele é igual a NI ao quadrado, já que NI é igual a PI. Né? Então, essa relação é importante, o que significa, então, que eu posso calcular NI dessa forma que está aqui.
Basta a gente voltar um slide, pegar essa expressão de NI, multiplicar por PI, ó, e igualar por NI ao quadrado. Eu vou ter esse NI que está aqui. E a gente vai ver que isso vai ser proporcional à exponencial de menos a energia do gap. Ou seja, a concentração de portadores depende fortemente do gap e da temperatura também. Olha esse gráfico que interessante. Ó. Aqui é NI como função do inverso da temperatura, ou seja, andando para a direita a temperatura está diminuindo. Ou aqui a gente pode olhar que para a temperatura aumentar eu tenho que andar para a esquerda. Né? Então, olha aqui, ó, o germânio, quanto maior a temperatura, né, bom, não isso, mas o germânio é o que sempre tem, para qualquer temperatura, mais elétrons disponíveis. O silício é o segundo e o arsenito de galho é o terceiro, justamente por conta dos gaps que a gente já discutiu. Né? Bom, e é isso, gente. Mais uma vez, uma aula bem longa, né? Essa parte realmente é um pouco mais demorada para explicar. E aí, na aula que vem, eu vou falar um pouco sobre semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Finalmente, falar um pouquinho de dopagem tipo P e tipo N. Espero vocês lá.